No início de um novo ano, eu aprendi algo que mudou completamente a forma como eu oro e como eu espero por Deus. Houve tempos em que eu comecei janeiro ansioso, olhando para o relógio da vida, contando dias, semanas, querendo provas rápidas de que as coisas iriam melhorar. Eu buscava respostas imediatas, soluções prontas, resultados visíveis, mas em muitos desses começos, o que eu recebia não era barulho, nem confirmação clara, nem mudança externa. Era silêncio. Um silêncio que incomodava, que parecia vazio, que me fazia questionar se Deus estava realmente ouvindo. Só depois eu entendi que aquele silêncio não era ausência, era direção sendo formada. Porque no início do ano, Deus não fala primeiro sobre resultados. Ele fala sobre direção. E quando Deus fala sobre direção, Ele está cuidando de algo mais profundo do que aquilo que os olhos conseguem enxergar. Resultados são consequências. Direção é fundamento. Deus sabe que não adianta entregar conquistas a alguém que ainda está andando para o lado errado, com o coração desalinhado, com a mente confusa ou com expectativas baseadas apenas no medo do passado. Por isso, quando um novo ciclo começa, Deus trabalha primeiro no interior. Ele ajusta passos antes de abrir portas. Ele endireita caminhos antes de liberar colheitas. Muita gente entra no início do ano perguntando quando as coisas vão mudar, quando o dinheiro vai melhorar, quando a porta vai se abrir, quando a resposta vai chegar. Mas Deus está perguntando outra coisa. Ele está perguntando para onde você está indo, o que está guiando suas decisões, quem está conduzindo seus passos, que voz você tem escutado quando ninguém vê. Porque direção errada, mesmo com bons resultados momentâneos, sempre termina em frustração. Já uma direção certa, mesmo que comece lenta, sempre termina em cumprimento. O silêncio de Deus no começo do ano não é castigo, é cuidado. É Deus impedindo que você corra para um lugar onde Ele não está. É Deus segurando sua pressa para preservar seu propósito. Há decisões que parecem pequenas no início, mas definem o tom de todo o ano. Há escolhas silenciosas que moldam destinos inteiros. Por isso Deus fala com suavidade, com firmeza, com clareza interior, e não com espetáculo. Neste começo, Deus está chamando atenção para hábitos, não para resultados. Para obediência, não para aplausos. Para constância, não para velocidade. Ele está ajustando sua rota antes de acelerar sua caminhada. Está ensinando você a andar com Ele antes de permitir que você avance sozinho. Porque Deus não se compromete com planos que Ele não escreveu. Ele se compromete com passos que nascem da obediência. Quando Deus fala sobre direção, Ele também está confrontando distrações. Há caminhos que parecem bons, mas não são o seu caminho. Há oportunidades que brilham, mas desviam. Há vozes que animam, mas confundem. No início do ano, Deus reduz o barulho para que você consiga ouvir o que realmente importa. Ele afasta o excesso para revelar o essencial. Ele diminui a pressa para fortalecer a fé. Talvez você esteja vivendo dias estranhos agora. Dias sem grandes emoções, sem respostas claras, sem sinais visíveis. Mas isso não significa que Deus não está agindo. Significa que Ele está trabalhando em profundidade. Raízes crescem no silêncio. Estruturas se formam no invisível. E tudo aquilo que Deus constrói para durar, começa debaixo da terra, longe dos olhos, longe da aprovação humana. Deus não começa o ano prometendo resultados porque Ele sabe que resultados sem direção viram peso, viram cobrança, viram medo de perder. Por isso Ele começa oferecendo alinhamento. Um coração ajustado, uma mente renovada, um espírito sensível. Porque quando a direção está certa, os resultados chegam no tempo certo, do jeito certo, sem roubar a paz. Neste início, Deus está ensinando você a confiar mais no processo do que na pressa, a andar mais pela fé do que pela ansiedade, a ouvir mais do que falar, a esperar mais do que exigir. Ele está formando maturidade espiritual,
Porque maturidade sustenta bênçãos que imaturidade destruiria. Há pessoas que entram no ano correndo e terminam cansadas. Há outras que começam andando devagar, mas chegam longe. Deus não tem pressa, porque Ele vê o fim desde o começo. E quando Ele fala sobre direção, Ele está garantindo que você chegue inteiro, não apenas rápido. Por isso, ao invés de perguntar quando tudo vai mudar, a oração correta neste início é: Senhor, ajusta meus passos, alinha meus pensamentos, fecha as portas que parecem boas, mas me afastam de Ti. Abre apenas aquelas que confirmam o Teu propósito. Tira de mim a ansiedade por resultados e planta em mim a fidelidade à direção. Deus honra quem confia no caminho antes de ver o destino. Ele sustenta quem escolhe obedecer mesmo sem entender tudo. Ele guia quem está disposto a caminhar com Ele, não apenas a receber dele. O início do ano não é sobre provar nada para ninguém. É sobre se posicionar corretamente diante de Deus. E quando a direção vem do céu, mesmo os dias difíceis fazem sentido. Mesmo os atrasos têm propósito. Mesmo os silêncios carregam instrução. Porque quem anda na direção certa não se perde, mesmo quando o caminho parece estreito. Deus está mais interessado em formar você do que em impressionar você. Este início é um convite, um chamado à sensibilidade, um tempo de alinhamento espiritual. Deus está dizendo, com amor e firmeza, que antes de te entregar resultados, Ele quer te entregar clareza. Antes de te levar a conquistas, Ele quer te ensinar dependência. Antes de abrir portas externas, Ele quer firmar portas internas. E quem entende isso começa o ano em paz. Não porque tudo está resolvido, mas porque sabe que está sendo guiado. Não porque já chegou, mas porque sabe que está no caminho certo. Não porque vê resultados, mas porque reconhece a direção de Deus em cada passo. E quando a direção vem de Deus, o ano não precisa começar com barulho para terminar com vitória. Ele pode começar em silêncio e terminar em cumprimento. Quando a direção de Deus começa a se revelar, ela nem sempre vem como uma resposta completa. Muitas vezes, ela vem como um ajuste interno, quase imperceptível, mas profundamente transformador. Deus não muda o ano primeiro. Ele muda a forma como você caminha dentro dele. E esse processo exige algo que nem sempre gostamos de oferecer: entrega. Porque direção verdadeira só acontece quando abrimos mão do controle. Enquanto tentamos conduzir tudo sozinhos, Deus permite que a inquietação permaneça. Mas quando reconhecemos que precisamos ser guiados, a paz começa a nascer. Há um engano muito comum no início do ano, que é achar que fé significa certeza absoluta sobre o que vai acontecer. Mas fé bíblica não é ter o mapa completo. Fé é confiar no próximo passo, mesmo quando o restante do caminho ainda está encoberto. Deus raramente revela tudo de uma vez, porque Ele quer relacionamento, não independência espiritual. Ele quer que você volte a Ele todos os dias, perguntando, ouvindo, ajustando. Isso é direção viva, não destino engessado. Neste começo de ano, Deus está chamando você para um tipo mais profundo de confiança. Uma confiança que não depende de sinais externos, mas de convicção interna. Ele está ensinando você a reconhecer sua voz no silêncio, no incômodo santo, naquela sensação de que algo precisa ser ajustado antes de avançar. Porque há coisas que parecem urgentes, mas não são prioritárias. E há coisas que parecem pequenas, mas definem o curso de tudo. Deus está tratando da raiz das suas decisões. Ele sabe que muitos dos erros do passado não aconteceram por falta de fé, mas por falta de direção clara. Por escolhas feitas na pressa, na carência, no medo de ficar para trás. Por isso, agora, Ele desacelera. Ele protege você de si mesmo. Ele impede movimentos precipitados. Ele fecha portas que você insistiria em forçar se não estivesse sendo guardado. E é aqui que a oração ganha um novo peso. Não é mais uma oração de cobrança, mas de rendição. Não é mais um pedido ansioso por resultados,
mas um clamor sincero por alinhamento. Senhor, se meus planos não vêm de ti, quebra-os. Se meus desejos estão desalinhados, corrige-os. Se meus passos estão indo para onde o meu ego quer e não para onde a tua vontade aponta, redireciona-me. Deus responde orações assim. Ele responde quando o coração se curva de verdade, porque ele resiste à soberba espiritual, mas derrama graça sobre os que reconhecem que precisam ser conduzidos. Direção exige humildade. Exige admitir que nem tudo o que você quer agora é o que você precisa para este ano. Exige aceitar que algumas expectativas precisam morrer para que um propósito maior viva. Muitos se frustram porque Deus não responde como esperavam, mas a verdade é que Ele está respondendo de uma forma mais profunda. Ele está moldando o caráter antes de liberar conquistas. Está fortalecendo raízes antes de permitir crescimento visível. Está ensinando você a permanecer firme mesmo quando ainda não há frutos aparentes, porque frutos sem raiz não permanecem. Neste ponto do caminho, Deus também começa a revelar aquilo que precisa ser deixado para trás. Não apenas pessoas ou situações, mas mentalidades. Há pensamentos antigos que não cabem mais neste novo ciclo. Há culpas que você continua carregando, mas que Deus já perdoou. Há medos que nasceram em anos passados, mas que não pertencem a este novo tempo. Direção também é libertação. Libertação de padrões que te mantêm preso a versões antigas de você mesmo. Deus não guia alguém para frente enquanto essa pessoa insiste em olhar para trás. Por isso, Ele trabalha na sua visão espiritual. Ele ensina você a enxergar o presente sem as lentes do fracasso passado. Ele convida você a caminhar sem o peso da comparação. Porque quando você tenta viver o seu ano olhando para o que os outros estão vivendo, você perde a sensibilidade da sua própria rota. Neste início, Deus está dizendo que você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa permanecer sensível à sua voz. Ele não está medindo seu valor pelos resultados que você apresenta, mas pela obediência que você demonstra. O céu se move quando um coração decide confiar mais do que entender. E enquanto você ora, Deus trabalha. Mesmo quando você não percebe, Ele está alinhando circunstâncias, protegendo você de encontros errados, preparando ambientes, ajustando tempos. Há respostas que não chegam porque ainda estão sendo amadurecidas. Há bênçãos que não se manifestam porque ainda estão sendo preservadas. Deus não atrasa, Ele prepara. Por isso, neste momento, a oração se aprofunda. Senhor, eu não quero correr na frente de Ti. Eu não quero insistir em caminhos que não têm a Tua paz. Eu não quero confundir ansiedade com fé. Ensina-me a discernir. Ensina-me a esperar. Ensina-me a ouvir. Que este ano comece com meus ouvidos atentos e meu coração ensinável. Que minhas decisões não sejam baseadas no medo de perder, mas na confiança de ser guiado. Que eu não troque direção por atalhos. Que eu não sacrifique propósito por alívio momentâneo. Deus honra quem escolhe o caminho estreito quando o largo parece mais fácil. Ele sustenta quem prefere obedecer em silêncio do que errar em aplausos. Ele caminha junto com quem confia mesmo sem garantias visíveis. E quando a direção vem dele, até os desvios aparentes se tornam aprendizado. Este é um tempo de ajuste fino. Um tempo em que Deus afina sua sensibilidade espiritual. Um tempo em que Ele ensina você a reconhecer sua presença, não apenas nas grandes vitórias, mas nos pequenos direcionamentos diários. Porque quem aprende a ouvir Deus no detalhe não se perde no todo. E enquanto você se submete a essa direção, algo muda dentro de você. A pressa diminui, a ansiedade perde força, a comparação se dissolve, a confiança cresce. Você passa a caminhar com mais leveza, mesmo sem todas as respostas, porque agora você sabe que não está andando sozinho. Deus não começa o ano gritando promessas, Ele começa sussurrando direção. Ele não anuncia resultados, Ele forma pessoas. Ele não acelera processos, Ele fortalece fundamentos. E quem entende isso vive um ano diferente, não porque tudo é fácil,
mas porque tudo tem propósito. E é nessa certeza que a oração continua, mais profunda, mais confiante, mais rendida, porque quando Deus guia, até o silêncio se torna a resposta. E quando a direção vem do céu, o coração encontra descanso, mesmo antes dos resultados chegarem. Quando a direção de Deus finalmente se estabelece no coração, algo silencioso, porém poderoso, acontece dentro da pessoa. A necessidade de controle começa a ceder espaço à confiança. A urgência por respostas imediatas perde força diante da certeza de que o caminho está sendo guiado. É nesse ponto que o início do ano deixa de ser um campo de ansiedade e se transforma em um território de fé. Não porque tudo esteja claro, mas porque a presença de Deus se torna suficiente para sustentar cada passo. Deus nunca quis que você carregasse o peso de antecipar resultados. Ele nunca esperou que você previsse o futuro para caminhar com segurança. O que ele sempre buscou foi um coração disposto a obedecer, mesmo quando o cenário ainda não faz sentido. Direção não elimina desafios, mas impede que você se perca dentro deles. Quando Deus dirige, até os dias difíceis cooperam para o bem, porque passam a fazer parte de um plano maior. Este começo de ano é um tempo em que Deus fortalece convicções internas. Ele está ensinando você a permanecer firme, mesmo quando nada externo parece confirmar sua fé. Está mostrando que maturidade espiritual não nasce da abundância, mas da fidelidade. Há pessoas que só confiam quando tudo está bem, mas Deus está formando em você uma fé que permanece mesmo quando ainda não há evidências visíveis. A direção de Deus também redefine o conceito de sucesso. Sucesso deixa de ser apenas alcançar algo e passa a ser permanecer alinhado. Deixa de ser quantidade de conquistas e passa a ser qualidade de caminhada. Porque não adianta chegar longe se o coração se perde no caminho. Deus prefere conduzir você lentamente na rota certa do que permitir que você avance rápido na rota errada. Neste ponto da jornada, a oração se torna mais profunda e mais simples ao mesmo tempo. Já não é uma lista de pedidos apressados, mas um diálogo sincero. Senhor, guarda-me de decisões que me afastem de Ti. Guarda-me de escolhas feitas por medo. Guarda-me da ansiedade que tenta acelerar processos que ainda estão sendo formados. Ensina-me a confiar no Teu tempo, mesmo quando ele não coincide com o meu. Deus responde esse tipo de oração com paz. Uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis, mas de alinhamento espiritual. Uma paz que não grita, mas sustenta. Uma paz que não explica tudo, mas acalma tudo. E essa paz se torna o sinal mais claro de que você está na direção certa. Ao longo do ano, você vai perceber que muitas portas que não se abriram no início eram, na verdade, livramentos. Muitos silêncios eram proteções. Muitas demoras eram preparações. Deus estava cuidando de detalhes que você nem imaginava. Ele estava te poupando de dores desnecessárias, de alianças erradas, de caminhos que pareciam bons, mas terminariam em frustração. Quando a direção vem de Deus, o coração aprende a descansar, aprende a não competir, aprende a não se comparar, aprende a não se desesperar quando alguém parece avançar mais rápido. Porque agora existe a convicção de que cada um tem um tempo, um processo e uma rota específica. E quem anda na rota que Deus determinou chega exatamente onde precisa chegar. Este início de ano é um convite para uma fé mais madura. Uma fé que não exige provas imediatas. Uma fé que não negocia obediência. Uma fé que entende que Deus trabalha melhor no silêncio do que no barulho. Uma fé que confia que enquanto você caminha, Deus constrói, e então a oração se transforma em entrega total. Senhor, eu coloco este ano diante de Ti. Não apenas meus planos, mas meus passos. Não apenas meus sonhos, mas minhas decisões. Não apenas o que desejo alcançar, mas quem eu estou me tornando ao longo do caminho. Se houver algo em mim que não Te agrada, corrige. Se houver algo que precise ser ajustado, mostra. Se houver algo que precise ser deixado para trás, dá-me coragem para soltar.
Guia-me quando eu não souber escolher. Sustenta-me quando eu me sentir fraco. Cala as vozes que tentam me apressar. Fortalece a tua voz dentro de mim, que eu reconheça teu direcionamento mesmo nos detalhes pequenos. Que eu não despreze instruções simples achando que elas são insignificantes. Que eu não confunda barulho com confirmação. Que este ano seja marcado por passos firmes, mesmo que sejam passos curtos. Que eu caminhe com fidelidade, mesmo quando o terreno parecer incerto. Que eu confie que cada dia vivido sob tua direção está construindo algo que ainda não posso ver, mas que será revelado no tempo certo. Senhor, guarda meu coração da ansiedade que corrói. Guarda minha mente do medo que paralisa. Guarda meus olhos da comparação que rouba a gratidão. Ensina-me a celebrar o processo, a honrar o caminho, a confiar no teu cuidado constante. Que eu não viva este ano correndo atrás de resultados, mas caminhando na tua vontade. Que eu não me perca tentando provar algo para os outros. Que minha prioridade seja permanecer sensível à tua presença. Porque sei que quando estou alinhado contigo, tudo o que preciso encontra o seu lugar. E se em algum momento eu me sentir confuso, cansado ou tentado a desistir, lembra-me que a direção não se perde em um dia difícil. Que o teu cuidado não falha por causa de um tropeço. Que a tua graça me alcança mesmo quando eu erro o passo. Levanta-me, realinha-me, conduz-me novamente. Este ano não precisa começar com respostas claras para terminar com cumprimento. Ele pode começar com silêncio e terminar com testemunho. Pode começar com ajustes internos e terminar com frutos visíveis. Pode começar com direção e terminar com resultados que glorificam o teu nome. Porque quando Deus dirige, nada é desperdiçado. Nem os dias simples, nem os desafios inesperados, nem os momentos de espera. Tudo coopera, tudo ensina, tudo constrói. E assim, com o coração rendido, com os passos confiantes, com a alma em paz, eu sigo. Não porque sei exatamente o que vai acontecer, mas porque sei quem está me guiando. E isso é suficiente para caminhar, dia após dia, sob a direção fiel de Deus.